Hoje, segunda-feira, dia 10 de novembro. E hoje a gente finalmente vai ter o resultado do Super Paiol. Quem é que vai pro Super Paiol? A gente vai te mostrar, obviamente, os números, como é que estão esses números agora. Mas, gente, olha, eu tô achando que a gente vai ter ali um Valério, uma Michele. Porque, né, pelo menos até onde eu olhei ali, tá? Parece que o negócio tá indo nesse sentido. A torcida da Ioná resolveu salvar o Chaya para tentar atrapalhar o jogo do Dudu. E aí, no meio disso, o próprio Dudu também já está sendo alertado pela Saori para ele ter cuidado, porque senão ele vai acabar sobrando no Resta 1. A Carol fez uma proposta para ele agora, para ele sobrar no Resta 1 e voltar fazendeiro. Ele não quis, não aceitou. Mas, né, eu tô achando, gente, que o Dudu vai acabar caindo nessa roça. Eu tô com uma leve impressão de que é isso que vai acontecer. Não dá pra gente ter certeza, porque afinal a gente não pode ter certeza de nada quando é relacionado à Fazenda. Mas eu tô achando que o Dudu vai acabar caindo nessa roça. Tô achando. E quem vai acabar jogando ele lá vai ser justamente o Chaya. Ainda mais amanhã à noite, com a provável eliminação da Michele. Ele vai ficar assim, desculpa o palavrão, mas não tem como eu não expressar isso de outra forma. Ele vai estar com os cacete amanhã, quando a Michele for eliminada, e ele descobrir isso na hora que a roça for formada. Vai ser interessante da gente ver isso, né? Vai ser bastante interessante. Hoje a Galisteu vai entrar de surpresa lá, então eles não estão esperando pelo Super Paiol. Eles não estão esperando que isso vá acontecer. E por falar no Super Paiol, vamos dar uma olhadinha nos números, tá? Vamos ver como é que estão esses números aí. Quais são as possibilidades do Super Paiol? Vamos lá para os números, tá? Olha aí os números desse Super Paiol. O que a gente pode esperar desse Super Paiol hoje à noite? Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho a imagem. Deixa eu só arrumar aqui para preencher mais a tela. Pois é, olha aí. Dudu continua na frente com 24,94, quase 25%. Em segundo lugar vem a Tamires com 11,35. Tô surpreendido que a Tamires conseguiu chegar no segundo lugar. Inclusive ela tomou o lugar ali da Saori, que veio em terceiro lugar com 10,34. Depois da Saori, Rayane com 10,03%. Depois da Rayane, aí as coisas já foram baixando mais, né? Veio a Duda com 6,94. Depois da Duda veio a Carol com 5,44. Depois disso tudo começa a cair por aqui. A gente viu aí 5,44. Depois o Mesquita com 4,23. Depois o Matheus com 3,96. Depois do Matheus com 3,96. A gente tem a Maria com 3,15. Depois da Maria, a gente tem a Cate com 3,10. E aí, os 4 que vão sobrar. Fabiano com 2,99. Creu com 2,52. Valério com 3,1. E Michele com 1,79. Olha, parece que a Michele já está praticamente eliminada, né? Por esses números aí, a gente está vendo a Michele praticamente eliminada. Então, quais são os nomes que, de acordo com essa pesquisa aí do Votalhada, vão compor o Super Paiol hoje à noite? Pode ser que seja isso, pode ser que não, tá? Mas eu tô achando que vai ser isso. Eu estou achando que vai dar exatamente nesses 4 aí. Michele, Creu, Fabiano e Valério. E a provável eliminação de Michele e Valério. Porque, querendo ou não, gente, o que é que o Valério acrescenta nesse jogo? Digam aí pra mim. O que é que o Valério acrescenta nesse jogo? Então, eu tô achando que vai acabar saindo amanhã à noite Michele e Valério. Os dois que estão ligados ali a Rayane.
Depois disso, voltam para a sede Creu e Fabiano, que não são bem definidos, a gente não sabe exatamente ali qual é o lado em que eles estão, mas vai ser interessante da gente ver isso. Juro para vocês, vai ser muito interessante de acompanhar. E tô espantado que a Tamires conseguiu pegar o segundo lugar da Saori. Eu venho falando para vocês que a Tamires, ela tá subindo, galgando ali, justamente porque ela tá ligada com o Dudu. E isso faz uma certa diferença. Isso faz mesmo uma certa diferença. Agora, em alguns sites específicos aqui, como Notícias da TV, o Dudu tá com 22,50 e a Rayane tá com 12,51, a Saori com 9,75 e a Tamires com 7,95. Obviamente que em alguns sites isso vai mudando. No Splash Wall, o Dudu tá com 15%, a Rayane tá com 9,51%, a Saori tá com 10,95% e a Tamires está com 11,09%. Dá pra gente ver aí que esse trio, Dudu, Saori e Tamires, deve ser o mais forte pelo público, né? É uma pena porque isso a gente só pode especular, a gente não tem como saber os números exatos, porque o Carelli não vai divulgar pra gente os números dessa votação como um todo. Se ele divulgasse, a gente poderia ter ali um panorama para entender quem é que tá melhor com o público, quem é que tá bem com o público, né? Infelizmente o Carelli não vai revelar isso pra gente. Seria uma informação boa se ele revelasse, mas a gente só vai saber ali mesmo os 4 nomes que vão acabar caindo no paiol, porque basicamente vai ser só isso que a Galisteu vai anunciar. E eles vão ser pegos de surpresa, né? O pessoal da sede não vai entender nada o que está acontecendo, eles não vão entender nada, porque Michele, Creu, Fabiano e Valério provavelmente vão descer para o paiol hoje à noite. Por falar nisso, a gente vai estar ao vivo depois do programa para comentar esse momento aí e para a gente comentar a roça surpresa. Quem é que vai ter chance de ser eliminado nessa roça, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas agora, vamos lá para um resumo das coisas que aconteceram. E eu posso ser sincero para vocês, tá? Hoje foi puro barraco. Mas do mesmo, obviamente, porque a Carol, ela não muda, ela continua sempre indo nos mesmos alvos e com os mesmos argumentos, mas a gente teve barraco ali. E a gente também teve Maria. Maria colocou um ponto final no romance dela com o Matheus. Vai ver que é por isso que ela vai escapar do Super Paiol. Ela teve a coragem de colocar um ponto final. Só que eu vou colocar bem entre aspas, porque assim, é um ponto final, mas ela disse que o Matheus pode continuar dormindo com ela na mesma cama que ela, para que ninguém dentro da sede desconfie que os dois terminaram. Óbvio que eles vão desconfiar, porque querendo ou não, o Matheus ficava todo de chamego com a Maria e agora ele não vai ficar fazendo isso com ela, né? Como assim, né? Enfim, vamos lá falar sobre esse resumo aí. Tem algumas coisas interessantes aí. Ontem, no meio daquela confusão toda que eu falei com vocês, a Saori jogou ali na cara. Jogou na cara da Rayane que ela encontrou a calcinha da Rayane lá no closet. Ela disse ali que a Rayane também deixa a calcinha suja, do mesmo jeito que ela estava acusando a Saori de não lavar as suas calcinhas. E aí a Saori foi lá e confrontou a Rayane e disse assim: você falou da minha calcinha e tinha uma calcinha igual à sua. A sua também estava verde, disse aí a Saori. Aí a Rayane: eu uso alguma coisa chamada Carefree. Eu não sei o que é, mas a Rayane disse que isso era um desodorante íntimo. E aí ela disse que ela pode ser qualquer coisa, menos suja. Aí a Saori continua dizendo que a calcinha dela estava tão encardida quanto a que a Rayane estava falando que a da Saori estava. E aí o que a Saori quis dizer ali da Rayane é justamente a hipocrisia da Rayane. Você fala de mim, mas você faz igual. No final das contas, foi uma discussão que não deu em nada, mas só para vocês saberem, tá? A Saori realmente confrontou a Rayane por causa da calcinha suja que ela encontrou no closet. Mas no final das contas, a Rayane não deu importância para isso, tá? A Rayane não deu.
Aí teve um outro momento ali que foi a Michelle e o Shaya pé da vida por causa da cama de casal. O Shaya prometeu ali confusão se invadissem a cama dele com a Michelle. Disse o Shaya, se vier deitar na cama aqui eu não vou deixar ninguém dormir. Eu já tô avisando, disse o Shaya. Aí a Michelle ficou revoltada com a Duda porque a Duda tava querendo uma cama de casal. E aí ela disse ali que quando ela cedeu o espaço, na outra vez ela estava pensando no coletivo, mas agora ela não está mais pensando nisso. Ela também disse ali que ela se sentiu atacada por um argumento que ela achou absurdo sobre a Martina. E aí ela disse ali que a piveta veio com o argumento de que eu tinha combinado com a Martina para pegar a cama que era da Martina. Porque originalmente, a Martina é que estava na cama de casal e a Michelle estava na cama de solteiro. A Martina dormia na cama de casal com o Will, tá? Só para deixar isso claro. E aí, depois que a Martina foi expulsa, a Michelle passou a ocupar a cama de casal com o Shaya. É sobre isso que a Duda estava se referindo. Aí a Michelle disse, eu cedi a minha cama pensando no coletivo e essa piveta que nem ouve o que tá dizendo vem me propor isso. E aí a Michelle decretou ali que o casal Duda e Mesquita não vai durar muito tempo. E aí no final o próprio Shaya disse que ninguém ia tocar na cama. Que ninguém ia ficar na cama deles, que ninguém ia dormir lá. Enfim, né, eu fico pensando com quem o Shaya vai dividir essa cama depois de amanhã, né? Porque provavelmente a Michelle será eliminada, a gente já tá vendo aí pelos números. Com quem será que o Shaya vai dividir essa cama? Será que ele vai dividir com o Matheus? Vai ser interessante a gente ver isso, né? Vai ser interessante. Ou então ele vai acabar pegando uma cama de solteiro. Vai ser interessante. Tô doido pra saber como é que vai ser isso aí. Aí depois o Wallace estava lá do lado de fora, começou a criticar a hipocrisia da Carol. Ele estava conversando com o Toninho, e aí ele disse ali que era muita hipocrisia da Carol dizer que tinha perdoado a Tamires. E aí ele disse que o fato da Carol ter dito que perdoou a Tamires não significa que a Tamires era obrigada a uma convivência forçada. Disse ali o Wallace, eu perdoo a Saori, eu perdoo a Duda, mas elas não fazem parte da minha vida. A Carol faz tudo isso com a Tamires e vem falar que ela liberou o perdão, que ela sofreu preconceito. E aí ele disse que se fosse ele jamais ia querer contato com uma pessoa que acusou ele de preconceito. E aí o Wallace diz que a Carol vai endoidar no dia que ele decidir expor todas as hipocrisias e preconceitos que ele viu dela ao longo de toda essa temporada. Faz isso, Wallace, faz. Aproveita que você é fazendeiro e tá com imunidade, porque você pode fazer isso. Caso contrário, Wallace, é meio complicado depois que você sair do poder e aí você jogar isso na cara da Carol, porque aí ela vai montar em cima de você. Você tem que fazer enquanto você tem poder para isso, porque depois você não vai conseguir mudar um pouquinho as coisas. E aí lá no quarto, a Maria estava conversando com o Valério. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Deixa eu baixar aqui. Gente, eu não estou conseguindo, só para deixar uma coisa clara para vocês, tá? Eu não sei os outros sistemas de TV, de Smart TV. Eu uso a Smart TV Android, porque o Android eu já estou acostumado a lidar, é o celular, os aplicativos que funcionam no celular funcionam na televisão. Então, eu não consigo mais assistir o Record Plus direto pelo aplicativo. Um aplicativo que se tornou inútil, porque eu ligo o aplicativo, dura 10 segundos, cai. E fica lá girando aquela bolinha, eu não consigo assistir.
Aí, a única forma possível de assistir a Fazenda, seja no smartphone, seja na Smart TV, é usando o navegador. Você tem que colocar ali no navegador e aí você consegue assistir por lá. Eu estou conseguindo assistir a Fazenda só pelo navegador. Estou colocando aqui o navegador. Só que tem horas que o navegador também fica dando umas falhas. Mas é mais fácil de dar um reload no navegador do que ficar toda hora tendo que forçar o aplicativo a encerrar para recomeçar de novo. Então é só assim que eu estou conseguindo assistir a Fazenda. E de novo, reforço, é um absurdo a Record cobrar R$18,90 por isso e entregar um serviço tão ruim, tá? Eu tive que baixar o som aqui porque eu coloquei para fazer o reload da página de novo e aí o som veio completamente fora de compensação, né? Tava muito ruim. Mas vamos voltar aqui para o que a gente estava falando. Isso aqui vai ser importante, tá? Ontem, lembra que eu falei para vocês, uma das coisas que eu falei para vocês, que a Maria confrontou o Matheus sobre a Duda? E ontem eu até cheguei a falar, eu acho que eu falei na live com vocês, que me espantava a Maria não ter prestado atenção, que o Matheus não gosta mesmo dela e que o Matheus nunca gostou dela de fato. Ela chegou a falar isso ali com o Matheus. Ela disse que o Matheus usou as mesmas promessas e cantadas que ele usou com a Duda, que o Matheus jogou isso com ela também. E aí ela fala tudo isso ali pro Valério. Homem é tudo igual, né? Matheus falou a mesma coisa pra mim e pra Duda. O Matheus falou, eu quero te ver lá fora. Isso aqui vai ser importante. Já já eu vou voltar nessa cena em específica aí e vocês vão entender isso. Em outro momento, o Mesquita estava lá do lado de fora, conversando com a Carol, com a Kati, com a Duda. Ele explodiu ali com o Matheus. Disse aí que o Matheus ficava acusando os outros de usarem as mulheres. Mas, na verdade, quem estava usando as mulheres era o próprio Matheus. E aí ele disse que o Matheus era um lixo do caralho, que o Matheus era um frouxo, que era um homem sem H, um homem que usa mulher, um homem lixo, um nojento do caralho. Isso tudo foi o que o Mesquita falou ali. Eu tô doido pra ver os dois brigando, mas brigando pra valer. Porque eu queria ver como seria esse argumento todo deles. Eu tô doido pra ver. Mas eu acho que isso não vai chegar a acontecer não, tá? Eu acho que isso não vai chegar a acontecer. E aí, em outro momento, a Carol começou a falar ali do Valério. A Carol disse ali que o Valério é uma boa pessoa, que ela já observou várias atitudes do Valério, só que o Valério está sendo manipulado pelo grupo rival. E aí ela disse ali que ela vê que o Valério é uma pessoa que se deixa manipular e que se o Valério tivesse do lado delas, ele seria uma pessoa maravilhosa. Não acho, inclusive. Acho que ele continuaria sendo irrelevante do jeito que ele é. E eu acho que ele também não seria mais palatável. Ele continuaria sendo irrelevante. Mas enfim, a Carol acredita que o Valério seria ali alguém legal do lado delas. E aí, depois disso, veio a cena. Ontem eu tava na live falando pra vocês dessa cena. O Wallace estava conversando com o Toninho, depois ele foi conversar com o Matheus, e aí com o Dudu. Nessa mesma cena, eles deram as mãos num acordo ali. O Wallace disse ali que ele espera uma resposta do público com a Saori, que ele provavelmente pretende mandar a Saori ali para a roça. E a Saori saindo, o próximo alvo dele seria na Duda. Enquanto isso, lá estava o Dudu elogiando a Saori, dizendo que a Saori tinha uma boca muito bonita e tal. Só que depois o Dudu saiu de lá, se sentou com aulas e começou a falar mal das meninas. Depois eles selaram o pacto, tá? Selaram o pacto aí. O Wallace garantiu que ele não vai indicar o Dudu pra roça, mas ele quer honestidade total do Dudu em troca disso.
Falou aí o Wallace: eu não vou te indicar, mas eu quero te pedir um papo de homem. Tudo que eu tiver que falar pra você, eu vou falar na tua cara. E tudo que você tiver que falar sobre mim, você vai falar na minha cara. Pode ser? E aí o Dudu disse que fechou, e aí eles selaram o acordo. Tá? Mas, praticamente, o Wallace deixou claro que ia ser uma das meninas. Ele só não falou qual delas. Mas não vai ser mais a Carol, tá? Porque eles estão com medo justamente da Carol puxar a Maria da baia. Deixa eles descobrirem que talvez possa não ser assim, né? Enfim, coisas que a gente vai comentar mais lá na frente. Aí o Matheus foi o único que ficou acordado, ficou falando para as câmeras, falando ali com o público, pedindo para o Brasil dar uma resposta para ele. Aí ele ficou trancado do lado de fora, a produção trancou ele. Depois a produção mandou ele entrar e ele foi dormir. E aí, pronto, acabou-se. Isso aí tudo foi à madrugada. Aí hoje de manhã a gente já começou com uma tretinha. Bota uma treta, é mais do mesmo, tá? Mas a gente teve ali uma treta entre o Wallace e a Carol. E tudo começou porque o Wallace foi lá ajudar no trato e a Carol exigiu que ele não falasse nada. Disse a Carol: não troque sílabas comigo. Eu quero zero papo com você, eu não quero falar com você. E aí o Wallace disse: eu vou falar a hora que eu quiser, com quem eu quiser, você não manda na minha boca. Aí a Carol chamou ele de recalcado, e aí o Wallace disse que se depender dele, o real não vai virar euros, e aí os dois ficaram cara a cara, e aí eles foram para esse confronto. O Wallace acusou a Carol de usar o nome de Deus em vão, e aí a Carol disse ali que quem usava o nome de Deus em vão era o Wallace, e aí ela disse ali pro Wallace: é você que está com o demônio. Quando você vem pra cá me atormentar, você está com o demônio, disse a Carol. E aí o Wallace disse: quem tá com o demônio é você. É você que está com o demônio. Se afaste de mim. E aí a Carol foi lá, avançou pra cima do Wallace, e aí a Carol disse assim: você vai me empurrar agora? Vai, me empurra, me empurra. Me empurra pra você ser expulso. E aí o Wallace grita: você vai me beijar? Você vai me beijar agora, Carol? Se afaste, falou aí o Wallace. E aí o Wallace disse ali que a Carol tinha emperrado ele lá no quarto, que ela não tinha deixado ele sair. Aí a Carol disse que ele era um mentiroso, que ele era um bosta, meio metro de bosta. E aí a Carol começou a falar da altura do Wallace, começou a chamar ele de little boy, shit boy. E aí ela começou a falar ali um monte de coisas em inglês pra ele. Depois ela virou assim: ah, tu não fala inglês, né? E aí o Wallace começou a atacar ela, dizendo que ele tem uma carreira consolidada, enquanto ela não tem nada a perder. E a única coisa que ela vai poder fazer depois que sair da fazenda é voltar para a Alemanha. Disse aí o Wallace: eu tenho uma carreira lá fora, diferente de você. Por isso que você faz o que faz. Você não tem nada a perder. Você é soberba, falta humildade em você. Aí a Carol continuava discutindo ali, chamando ele de pequenino, que ele era pequenino, short man. E aí o Wallace disse ali, depois, porque a discussão deles foi tudo mais do mesmo, gente, tudo mais do mesmo. Enquanto isso, tá, o que foi que aconteceu? No meio dessa discussão toda, a Tamires perdeu a hora de fazer o trato dos animais. Se eu não me engano, ela tá cuidando dos porquinhos. E aí ela perdeu o aviso do trato. Mas a Carol e o Wallace estavam gritando lá fora, estavam gritando ali. E aí, no meio disso, quando ele deixou a Carol ali, ele subiu e disse ali que ele já sabe o que ia acontecer e que inclusive ele podia prever
a ruína da Carol. Disse Wallace, é só olhar para você e ver o tamanho da queda que você vai levar. Você é hipócrita, disse Wallace para a Carol. E aí a Carol disse ali, short small man, little short man, cala sua boca, seu cachorro, disse aí a Carol. E aí eles continuaram gritando um com o outro ali. Depois teve um momento ali que o Wallace estava conversando com o Matheus. E aí ele disse ali que a Carol é uma pessoa soberba e que a queda dela no jogo será notória. E depois ele falou, jamais sairá vencedor desse jogo uma pessoa que perdeu para si mesma. É o caso dela. Gostei aí da parte poética que o Wallace colocou, né? Tá um pouquinho seco aqui. Mas enfim, gostei. Gostei aí do que o Wallace colocou. Porque querendo ou não, gente, ali dentro ninguém tira o prêmio do outro, tá? Diferente do que muita gente acha, ninguém fica tirando o prêmio do outro. A pessoa própria que se tira o prêmio, a pessoa que tira de si mesma a chance de ganhar o programa, seja por causa das atitudes, seja por causa ali da forma como a própria pessoa reage diante dessas situações. Então o grande problema, gente, pra mim, tá? Pra mim, é que a própria Carol puxou o tapete dela. E ela ainda acha que ela tá abafando, ela acha que é isso que o público quer ver dela. Seja lá como for, ela não baixou nem um pouco o ritmo, tá? Ela continuou gritando ali com o Wallace a manhã toda. E aí veio a punição. A punição foi 48 horas sem água. Elas tendo que pegar água lá do poço. E aí, o que fez isso foi a Tamires, que perdeu o toque ali do trato dela com as cabras. E aí, a Tamires negou que ela tivesse perdido o trato ali. Ela negou isso, ela disse que ela estava lá, que ela, na verdade, teve um pesadelo, que ela não ouviu o primeiro, o toque, e aí quando ela ouviu o segundo, já não tinha mais tempo de descer. É a segunda vez, inclusive, que a Tamires dá a mesma desculpa, é a segunda vez. Na primeira vez, quando ela estava no outro trato, na semana passada, ou na semana retrasada, não vou lembrar qual agora, ela também levou a mesma punição porque ela esqueceu e não deu tempo de descer na hora do terceiro toque. E aí depois a Carol disse ali que ela estava na baia, então ela não tinha que se preocupar mesmo, porque lá na baia ela só podia tomar banho e usar o banheiro da baia mesmo. Agora o pessoal da sede é que ia ficar se fudendo por 48 horas sem água. Aí depois a Tamires e a Carol culparam o Wallace pela punição, dizendo que o Wallace deveria tê-la acordado na hora certa. E aí a Carol fala assim, ele como fazendeiro devia ter ficado mais atento. Depois a Carol disse ali que o Wallace está fazendo duas caras com a Tamires, que o Wallace disse ali que ele é que estava trabalhando. E aí depois a Carol disse ali, ele era mentira dele, que ele não estava trabalhando coisa nenhuma, ele estava lá embaixo me perseguindo. E aí, nesse mesmo momento que a Carol falava ali com a Tamires, lá em cima a Rayane estava pé da vida com a Tamires. Ela não aceitou as desculpas da Tamires e inclusive disse que a Tamires era fofoqueira. E aí ela disse que ia sabotar o banho da Tamires. Disse aí a Rayane, deixa ela esquentar água para ela tomar banho, para ver se o balde não vai parar no chão. Uma coisa que a minha mãe fez, aliás, o que a Rayane falou, uma coisa que a minha mãe não fez foi uma filha otária. Mas até agora a Rayane não fez nada com relação a isso, tá? Até agora eu não vi ela pegando o balde e derrubando a água lá de cima. Agora lá na baia as meninas estão esquentando nesse exato momento o fogão a lenha para esquentar a água para tomarem banho.
Aí depois teve um momento ali que o Wallace entrou, começou a conversar com a Rayane. Aí ele disse ali que ele não suporta mais a Carol, que ele tá chegando ali no nível de cansaço emocional com ela, mas ao mesmo tempo ele disse que a Carol não saía agora do jogo. E aí ele disse, se eu fosse telespectador, eu também não tiraria ela agora. De uma certa forma, ele reconhece que a Carol é quem tá entregando o conteúdo. Aí a Carol foi lá ajudar a Kat no trato. E aí a Carol continuou minimizando o Wallace, zombando da altura dele, chamando ele de meio metro de homem, de moleque pequeno, nanico pequeno. E aí ela disse ali que o Wallace não tinha nem motivo nenhum para brigar com ela, que o Wallace não tinha motivo algum para fazer qualquer cobrança para cima dela. E aí ela disse que o Wallace tá brigando com ela porque ela não sabe a razão do porquê. Aí a Kat disse ali que o órfão está inimigo já, que o Wallace está órfão de embates, de inimigos, e que ele escolheu a Carol como o seu próximo alvo. Aí a Carol vira e fala assim pra Kat, ele não tem nada comigo, eu não fiz nada pra ele. E aí a Carol depois falou assim, deixa eu ver aqui, eu acabei me perdendo aqui no texto. Ela disse, ele não tem nada comigo, se não brigar com você, vai brigar com quem? Todas as pessoas com quem ele tinha embate agora tá tudo amiguinho, disse aí a Carol. E aí a Carol disse que o Wallace era farinha do mesmo saco porque ele tinha perdoado as pessoas com as quais ele tinha problema. E aí no meio disso tudo veio um outro momento. Dudu conversando ali com a Tamires. E aí, nessa conversa que o Dudu estava ali com a Tamires, ele definiu ali o próximo alvo. Aí a Tamires revela que ela estava conversando com o Creu e ela sugeriu o nome do Valério. E foi uma proposta bem aceita. Disse aí a Tamires, o Creu disse que gostou da minha ideia de votar no Valério e é sobre essas verdades. Aí o Dudu disse que pode ser que eles votassem no Valério mesmo. Depois o Dudu disse ali que ele não tinha razão nenhuma para peitar o Matheus, que ele não tinha razão nenhuma para peitar o Wallace, porque querendo ou não, ele estava sendo bem tratado pelos dois. Eu fiquei com vergonha alheia do Dudu nessa hora. Eu fiquei com muita vergonha alheia dele nessa hora, tá? Muita. Muita mesmo. Aí lá na baia, tava conversando a Maria e o Matheus. Aí eles começaram inicialmente repercutindo a briga da Carol com o Wallace. A Maria disse ali que a Carol era muito baixa, que metade das coisas que a Carol fala, ela não acha que é válido. Ela disse aí o jeito que a Carol fala falando com o Wallace, ela reparou que a Carol é muito baixa. Aí o Matheus disse que a Carol era a mais hipócrita que tinha dentro da casa, lembrando que a Carol repreendeu sobre falar da altura dos outros, mas agora ela estava atacando o Wallace justamente por causa da mesma história, a altura, o mesmo motivo. Disse ali o Matheus, ela é tão hipócrita que quando eu estava discutindo com o Mesquita e falei zoando ele de anão, ela chegou e falou, você não pode falar da altura porque foi Deus quem fez. E aí agora ela tá fazendo a mesma coisa com o Wallace. Aí a Maria disse que a Carol é um personagem e que lamenta que esse tipo de jogo chega longe num programa como esse. E que isso é algo que a desanima muito. Mas sabe por que chega longe, Maria? É porque esse tipo de coisa é o que causa. Esse tipo de coisa é o que o público, de uma certa forma, fica ali querendo assistir. Não estou dizendo que o público vai comprar 100% disso, não é nesse sentido, mas é no sentido de que a gente quer ver alguém que movimente a casa, que faça a casa andar. E querendo ou não, gente, a Carol faz isso. Querendo ou não, a Carol sabe como mexer com essas peças e sabe fazer isso andar. É por isso que a Carol, de uma certa forma, acaba trazendo a atenção
para todas essas brigas e acaba virando motivo para as pessoas brigarem com ela. Ela faz de propósito, é de caso pensado mesmo. A Carol entende que reality show precisa disso, precisa dessas coisas. E aí, enquanto lá estava a Maria conversando com o Matheus, lá foi de novo a briga da Carol e o Wallace recomeçar. Aí o Wallace disse ali que a punição aconteceu quando a Carol partiu para o ataque e que por causa disso ele não foi atender o chamado ali para evitar uma punição. Aí a Carol disse ali que ele era um lixo, que ele era sem pauta, que o Wallace só gostava de crescer para cima de mulher. E aí o Wallace gritava com ela: sua falsa, sua hipócrita. Aí a Carol disse ali: os machos que socaram a tua cara você não quis, agora você é amigo deles. E aí ela disse ali que faltava ele disse pra Carol que faltava humildade, que a Carol era soberba. E aí a Carol disse ali que ele era um lixo, que ela ia encher a cara dele de bosta. Aí no meio dessa confusão toda, a Rayane também entrou no meio e aí começou a mudança de foco dessa briga toda. Aí a Carol começou a atacar a aparência e as roupas da Rayane. Ela disse ali pra Rayane: a sua maquiagem está uma merda, você anda pelada, você anda nua, e disse que é casada, você não é bonita, você é vulgar, disse a Carol aí pra Rayane. Aí a Rayane disse: eu amo meu corpo, eu não tenho problema nenhum com meu corpo, eu uso também fio dental se você quiser saber. Aí a Rayane começou ali partindo para os ataques pessoais, disse ali que a Carol era hipócrita por ter se aproximado da Tamires depois de ter acusado a Tamires de ser racista. E aí ela disse ali também para Carol: você fez 30 mil plásticas e você continua feia. E aí ela disse: você é um lixo de ser humano, um ser humano lixo, só rateira, só sabe xingar as pessoas. E aí a Rayane continua: você chamava a outra de racista e tá aí passando a mão na cabeça. Você não tem argumento pra nada, Carol, sustenta o que você fala. Aí a Carol disse ali: vai tomar no teu cu, safada, você é uma safada. E aí a Rayane disse: vai lá, soberba, vai lá pegar o teu avião de primeira classe e vaza daqui. E aí as duas continuaram trocando ofensas, começaram ali a trocar todas as ofensas, até que a Rayane subiu e deixou a Carol falando sozinha. Depois ela entrou ali na despensa, foi tomar um copo de água e ela deixou claro pra gente que ela estava assim nervosa com as ofensas que a Carol tinha falado dela. Aí, voltando lá pra baia, Maria e Matheus tiveram uma longa DR falando ali sobre a relação deles, sobre o jogo deles. O Matheus disse que ele não ia mais se desgastar com a Saori nem com a Duda, que ele tinha repensado, que ele tinha entendido que ele não precisava mais fazer isso, que ele não ia responder mais a essas provocações, e ele disse aí que ele só queria ficar do lado da Maria. E aí a Maria até concordou, só que ela avisou ali para ele que ele precisava se resolver. Só que no meio disso, o Matheus vai lá e disse que se ele fosse provocado pela Duda e pela Saori, ele ia ter que responder e cortar o mal pela raiz. Aí a Maria deu um basta no Matheus. Aí ela disse assim pra ele: eu super ficaria com você aqui dentro, mas eu não sinto que você tem uma história findada ali. E aí a Maria disse que ela estava incomodada, que o Matheus dá mais importância ao drama antigo com a Duda do que a relação atual deles. Inclusive ela disse: você dá muita importância para ela. Você dá importância a uma pessoa que queria ficar com você e a outra que você ficava é muito maior do que a que você está ficando. Às vezes parece muito maior do que a importância que você dá pra gente.
E aí o Mateus disse que não era importância, é pelo que fizeram com ele. Aí a Maria disse que ela entendia, mas tem um mês que todos os dias o Mateus estava falando todo o tempo da mesma história e que ela já estava cansada ali. Aí o Mateus disse ali, eu tenho o direito de não querer ouvir o meu nome no meio. Mas assim, Mateus, você tá num jogo que não tem como evitar, né? É impossível. Aí a Maria decidiu terminar a relação dos dois. Disse ali que o Mateus era muito imaturo, que o Mateus não sabia lidar direito com essa situação. Ela chegou a chorar. Aí ela disse ali que ela, se tivesse aqui fora, jamais viveria esse tipo de situação, que ela jamais se permitiria passar por isso. E aí eles combinaram de manter o término em segredo. E aí a Maria propôs que eles continuassem a dormir na mesma cama para que ninguém na casa percebesse isso. Eu devo falar para vocês que isso não vai funcionar. Eu tenho a obrigação de falar para vocês que isso não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque todo mundo vai começar a perceber que eles terminaram. Primeiro porque a própria Maria não conseguiu guardar o segredo. Ela, depois que falou com o Mateus, ela já foi procurar a Michele para contar. Ela já foi contar ali para Michele. E depois, gente, os dois viviam de chamego, viviam se abraçando e tal. E aí, depois disso, o que acontece? Vocês passam o tempo todo ali se abraçando, falando um monte de coisas. E no final, todo mundo percebe que tem alguma coisa estranha ali. Todo mundo, nossa, tá acontecendo alguma coisa de estranho, porque os dois não estão mais se pegando. Ela acha que isso vai passar desapercebido, mas não passa. A gente percebe, a gente sabe a diferença. Aí depois disso, tá, a gente teve o terceiro round da briga da Carol com o Wallace. Gente, foi horrível, a mesma coisa, mais do mesmo. Hoje foi o dia inteiro no mais do mesmo, tá? Foi o mais do mesmo. E aí o Wallace acusa a Carol de ter acolhido a Ioná no início e depois que a Ioná saiu, tá começando a usar a pauta de ficar mostrando os peitos contra ela para se beneficiar no jogo. E aí ele fala assim, você usou uma pauta na qual você acolheu, você se beneficia disso. E aí a Carol disse, aonde é que ela tá? Aonde é que a Ioná está? E aí a Carol começou a gritar ali com Wallace, Brasil, ele é louco, ele é louco. E aí a Carol pegou uma banana e começou a fazer um deboche pra cima do Wallace. Aí ela começou a atacar de novo a altura do Wallace. Ela começou a dizer ali, quando você não tem argumento, você bate a louca com deboche. Disse o Wallace pra ela. E aí ela disse ali, eu não tô louca, você que é o nanico, uma banana nanica. E aí o Wallace disse ali que a Carol tinha dado uma cotovelada nele em outro momento, e aí a Carol negou veementemente. Aí depois eles começaram a falar de demônio. Aí o Wallace disse, você saiu pulando, você me deu uma cotovelada e jogou o cabelo na minha cara. Aí a Carol disse, nossa, olha o que foi que eu fiz, que mentira você tá falando. E aí ela vira e fala pra ele assim, por que é que eu não fui expulsa então até agora? E aí ela disse ali, sai da minha gira, demônio, sai, demônio, vai pro lago do enxofre do inferno. E aí eles começaram lá a discutir de novo. Aí a Carol começou a dizer ali, vai Brasil, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Aí o Wallace disse que a Ioná foi eliminada por causa das atitudes que a Ioná teve com ele. Ok, a gente vai deixar o Wallace acreditar nisso. Depois ali ele começou a dizer que ela estava indo para o mesmo caminho, que ela estava ali se passando e tal, e querendo se beneficiar das coisas. E aí, depois dessa briga, o Wallace foi se explicar com a Kat. O Wallace ali
explicou, deu a versão do início do confronto. Ele disse que quando ele estava lá em cima, né, naquela mureta da sede, ele viu ali a Carol gritando e empurrando os búfalos e que por isso ele foi tirar satisfação com ela, porque ele não gosta e que o animal não tinha nada a ver com essa história. E aí o Wallace disse, ela estava gritando com os búfalos, empurrando os animais. E daqui de cima eu gritei com ela, não grite com os animais não. E aí o Wallace disse que houve um mal entendido ali. Aí ele disse que a Carol pediu a ajuda dele como fazendeiro, mas que na verdade ela só tinha provocado, dizendo, já que você sabe fazer, faça melhor então. E aí ele desceu porque pensou que ela estava pedindo ajuda. Só que quando ele chegou lá, ela começou a atacá-lo. Aí ele disse ali que se ele tivesse entendido que a Carol estaria apenas debochando dele, ele não teria lá ido atrás dela, não teria descido e não teria ajudado. E aí ele disse ali que a Carol ficou provocando ele com piadinha, chamando ele de macho escroto. E aí a Kat disse que ela já tinha aconselhado a Carol a parar, que não era pra Carol ficar ali indo pra cima e tal. A Kat falou um monte de outras coisas lá, mas o Wallace tentou ali dar o lado dele. Só que a Carol não gostou nem um pouco disso. A Carol não gostou ali nem um pouco. E aí ela começou a reclamar ali que a Kat estava amansando o Wallace. E aí ela disse ali que a Kat estava com medo de confrontar o Wallace. Disse ali a Carol, na hora que você chega a conversa toda muda, quando você não tá é uma coisa, a pessoa monta em você e você não vê, disse a Carol sobre o Wallace. E aí a Kat se defendeu dizendo que ela precisava ouvir os dois lados, ela queria entender quais eram os motivos do Wallace ter agido do jeito que ele agiu, só que a Carol não quis saber, continuava indiferente às falas da Kat, até que uma hora a própria Kat, irritada, virou assim pra Carol e disse, tá certo, Carol, tá certo, amiga, eu não vou falar mais nada. Tá bom, quando você sair daqui, você vai ver o que foi que eu falei. Pronto, foi só isso. E aí a gente teve um outro momento ali, que a Carol começou a desabafar, a Carol disse ali que ela estava prestes a explodir com tudo o que estava acontecendo, disse a Carol, eu estou a ponto de surtar, eu estou assim de surtar, eu tô isso aqui do meu limite. Aí ela começou a criticar a Kat, porque a Kat não era agressiva o suficiente para defendê-la com mais veemência. Disse aí a Carol, ela é a minha amiga e tudo, mas na hora de me defender, de ir pra cima, ela não vai. Não será porque, Carol, a Kat não quer se indispor? Porque, querendo ou não, gente, quando você vai probar a defesa de alguém, você vai ali pra se indispor com a pessoa. Basicamente é isso que você faz. E eu acho que a Kat percebeu que ela não precisa se indispor, ela não tem razão para se indispor com qualquer outra pessoa da casa para defender a Carol. Eu acho que no fundo até a própria Kat sabe que a Carol é prejudicial para ela. Aí depois foi lá a Maria conversar com a Michelle. Abraçou a Michelle, começou a chorar ali. E aí ela desabafou que ela terminou com o Matheus. Ela disse ali que o Matheus era muito imaturo, que a situação da relação deles tinha se tornado insustentável, que ela descobriu que as mesmas coisas que o Matheus tinha falado pra Duda, tinha falado pra ela. E aí a Maria revela pra Michelle que eles vão continuar fingindo que estão juntos para não gerar maiores provocações, só que tá sendo muito difícil ter o Matheus do lado dormindo com ela na mesma cama e tentando ser discreta com relação a isso. Ela disse que estava muito difícil. Não era mais fácil ter assumido para casa toda que tinha terminado? Funcionaria melhor, não precisaria ficar passando por isso, né? Seria muito mais honesto, inclusive. Mas, né,
elas próprias acabam criando esses problemas sem necessidade. O que custa anunciar para todo mundo e dizer, olha, eu não estou mais com o Matheus. Matheus, ó, não estou mais com você. Seus problemas você resolve, me tira fora dessa. Se ela tivesse falado isso, eu acho que seria até mais honesto da parte dela. Mas infelizmente ela não teve coragem para tanto. Aí a Kati e a Saori estavam conversando e aí elas começaram a fazer uma montagem ali sobre a roça. Elas começaram a definir que o Matheus seria o alvo principal de votos delas. E aí ela disse ali que elas sabem que a Tamires votam no Matheus também. E que ali no Shaya a Tamires não ia votar. Então era mais fácil elas seguirem o que a Tamires ia fazer de voto para elas conseguirem se dar melhor. E aí a Kati disse assim, você não queria ir com ele para a roça? Então, nós temos o Lampião, a gente pode mudar isso. Vamos ver se vão conseguir realmente mudar, né? Eu espero que consigam. E aí veio uma outra cena que foi da conversa do Dudu com a Saori. E aí a Saori apontou para o Dudu a aliança da Carol e da Kati. Disse que a aliança das duas está estremecida porque a Kati saboneta e não compra as brigas da Carol. Aí ela disse assim, a Carol tá chateada com a Kati porque ela não briga por ela. E aí já tá dando uma estremecida na relação. Aí a Saori propõe uma aliança de votos com o Dudu. Disse ela, a gente vai focar no Matheus. Só que o Dudu hesitou. Disse aí o Dudu, ele foi muito honesto comigo, ele foi muito honesto nesse último apontamento, eu não tenho motivos para votar no Matheus. Aí a Saori vira assim para ele e fala, Dudu, vou contar outra. Disse ela ali, vocês têm que ficar espertos, porque senão vocês são os últimos, as últimas opções, e você vai acabar se dando mal. Ela avisou para ele que ele pode sobrar ali. Aí, já se encaminhando para metade da tarde, a gente viu a briga das panelas. Começou com a Rayane, que estava lá na cozinha, e a Carol estava tentando dormir no sofá. A Rayane começa a bater panelas de forma intencional, justamente para acordar a Carol. Aí a Rayane provocou a Carol com esse barulho de panelas e aí começa a gritaria entre as duas. Carol começa a chamar a Rayane de porca, porca safada. E aí ela disse, deixa eu pegar no sono. Aí a Rayane disse, você vai dormir no inferno. Daqui a pouco eu te acordo de novo, disse Rayane. Aí a Carol disse, aqui a gente tem homem pequeno e pouca mulher. Uma little woman. Aí as duas começaram a falar ali sobre o pós-reality. A Carol disse que a Rayane vai sair cancelada e que a Rayane vai ser atacada nas ruas. E aí a Rayane disse que a Carol vai ter que sustentar as coisas que ela falou lá dentro do programa, porque ela tem muitos amigos aqui fora que compraram o barulho dela e que a Carol estaria sozinha. E aí a Carol fala assim, tá arriscado você ir pra avenida e tomar um tomate podre lá, se referindo ao fato de que a Rayane era a musa da Vila Isabel. Inclusive ela falou ali que a Vila Isabel deveria estar com vergonha das atitudes que a Rayane está tendo dentro do programa. E aí ela disse ali, você vai levar uma ovada podre na sua cara de tão cancelada que você está. E aí as duas começaram a discutir ali de forma intencional, o negócio foi só piorando, até que chegou o momento ali que na academia, Carol, Mesquita e Duda, junto com a Kati, começaram a repercutir. A Carol se queixou de ter sido acordada durante a tarde ali. E aí ela disse ali que ela chamou mesmo a Rayane de safada. Que ela disse ali que a Rayane ia pagar as contas do Will. Que a Rayane era uma porca. E que ela ia lá no quarto, que ela ia pagar as contas do Will. Que ela se encontrava com o Will. Que o Will é o Michê.
E aí eles começaram de novo a atacar a Rayane, dizendo que ela não vai ter patrocínio aqui fora por causa das atitudes dela e que ela pode até perder o posto de rainha de bateria da Vila Isabel. Aí o Mesquita disse: as empresas não patrocinam gente tão baixa assim. Aí a Duda: isso se ela ainda for a rainha de Vila Isabel. Coragem da Vila Isabel, disse aí a Duda. E aí a Carol confessou que ela já tá chegando no limite emocional dela, que ela tá cheia de ódio, que ela não aguenta mais. E ela disse ali que ela tá com uma vontade de rasgar todinha, de se rasgar todinha, de rasgar o corpo dela todinho, porque ela não aguentava mais. O corpo da Rayane, não era o corpo dela, tá? E aí ela fala assim, que o objetivo que eles precisam para essa roça é colocar alguém de lá da Rayane na roça. Mesmo que esse indicado não seja eliminado, mas que eles precisavam colocar alguém do lado da Rayane lá. Disse ali a Carol: o que não pode acontecer é irmos 3 nossos. Aí o Mesquita disse ali que é bom que eles podem até colocar um deles para voltar fazendeiro e que mesmo assim eles precisam colocar alguém do outro lado e que se isso acontecer ia ter valido a pena. Seja lá como for, né? Ninguém ali deles quer se propor a restar. Mas já já eu chego nessa parte. Aí a Carol pegou a panela, entrou no quarto e começou a bater de novo. Aí ela foi pra cima da Rayane, disse ali que a Rayane chama os amigos dela de empregados. E aí ela vira pra Maria e fala que a Maria era uma mucama. E aí ela começou a atacar a Rayane de novo. Disse aí a Carol: você é o nível mais baixo de ser humano que eu já vi. Você é uma mulher escrota, sem princípios, baixa, criminosa, suja, mau caráter, vagabunda. É o que você é, disse a Carol. E aí ela disse ali pra Rayane: você deu golpe, lesou o povo brasileiro, sua golpista, cadeia ao seu lugar. E aí a Rayane disse que ela pegou corda assim com a Carol quando a Carol chamou ela de vagabunda. Aí a Carol saiu, voltou pro quarto de novo e aí ela começou a bater panela justamente na cara da Rayane. E aí ela fez de propósito. Ela disse ali: a porca, a Rayane começou a gritar, a Rayane ali começou a partir pra cima. E aí a Carol disse: você não sabe com quem você se meteu. Aí a Rayane começou a se levantar e aí a Carol batia a Rayane. Cada vez que a Carol batia assim com a coisa, a Rayane metia a cara justamente pra Carol bater na cara dela, pra justamente cavar uma expulsão. E aí o clima ficou pesado, tá? A Rayane desafiou a Carol e disse ali que a Carol estava querendo agredi-la. Aí a Rayane começou a gritar: bate mais, bate mais. Aí a Carol gritava ali: tu vai botar a cara na minha frente? Você vai botar a cara? E aí a Rayane gritou assim: bate na minha cara, mas bate pertinho mesmo. Aí a Carol: pra eu ser expulsa porque você quer que eu seja expulsa? A sua cara eu arrebento lá fora, espera eu sair, disse a Carol. Disse ela: lá fora com prazer eu vou te arrebentar toda. E aí a Maria entrou ali no quarto, começou a puxar a Carol e disse ali que a Carol tava coringando. Aí teve um momento que o Play Plus cortou ali uma parte da cena, não deu pra gente ver tudo e tal. Mas o negócio ali foi pesado, foi pesado. Aí a Kat tentou puxar a Carol pro lado de fora, tentou puxar ali e no final o negócio continuava. E aí a Carol disse que depois ela voltava para continuar mais, que depois ela ia continuar, que ela ia voltar e ia tacar mais panela ali. E aí a Maria, Rayane e Valério começaram a repercutir esse surto da Carol. A Maria temeu o que a Carol podia fazer. Disse a Maria: será que a Carol vai atacar bosta na minha cama? Da mesma forma que ela jogou bosta. Desculpa, a Maria disse ali: se ela jogar bosta na minha cama, eu vou jogar bosta nela. Aí a Rayane disse ali que a Carol está descontrolada e que a Carol está sim buscando
ela própria uma agressão física e que só faltam as coisas se encaminharem para tal. Disse aí a Rayane, a Carol perde o limite, ela já cuspiu em mim e já ela vai agredir. Esse vai ser o final dela. E aí a Maria disse ali que ela vai fazer isso mesmo, porque a Carol não tem autocontrole, porque é por isso que ela notou que a Carol parou de beber nas festas, porque ela sabe que a Carol perde o limite. E aí teve um momento que a Carol entrou com uma jarra de vidro batendo em cima da Rayane. Aí a Maria começou a reclamar com a produção. Vocês não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada? Ela tá pegando uma jarra para bater em cima de mim. Aí teve um momento ali que a Rayane falou que ela tivesse quebrado em cima de mim, na minha cara, para ver o que não ia acontecer com ela. No fundo, elas realmente queriam que isso realmente tivesse acontecido. Mas até esse momento não aconteceu, tá? Até esse momento. E aí, depois disso, lá fora, o Chaya continuava inconformado por ter perdido a prova para o Mesquita. E aí ele disse ali que o verdadeiro problema não é a Carol, que o verdadeiro problema do Mesquita é a Duda, porque o cara se transforma quando tá do lado da Duda, que a Duda é o cão, que a Duda manipula o Mesquita. Aí eles começaram a detonar a Carol, dizendo que a Carol é rica, que a Carol não precisa desse prêmio. E aí o Chaya fala assim que a Carol vive falando que conhece os melhores hotéis e restaurantes da Europa, que ela não tá lá por necessidade. Aí o Matheus começou a falar que a Carol lembra que o marido dela tem uma Lamborghini, que tem uma Ferrari. E aí eles começaram a criticar também a Kati, disseram que a Kati se tornou uma sombra da Carol, por ter achado que a Carol era uma protagonista. E aí o Matheus disse, ela chama os outros de soberbos, mas as falas dela são bem soberbas. Ela quer dizer ali que os 92% foram só ela que teve, eu também ajudei ela a ficar, disse o Matheus. E aí, no meio disso, tá? Veio aí a proposta. A Carol foi conversar com o Dudu lá na despensa. E aí, a Carol e a Saori tentaram puxar o Dudu pro lado delas. Uma das coisas que elas usaram como argumento foi dizer pro Dudu que ele ia sobrar no Resta 1. E aí o Dudu disse assim, ainda não comentaram, mas estavam com o bochicho de que a Duda seria indicada, porque a Saori queria saber quem o Wallace ia indicar. E aí a Saori disse, ele só tem a Duda pra colocar na roça, ou a Duda como opção de voto da casa. E aí o Dudu disse que elas precisavam garantir que alguém do grupo da Liga Raiz sobrasse na dinâmica. E aí ele fala assim, vocês têm que deixar alguém da Liga sobrar. E aí a Carol fez uma proposta para ele. Disse ele, por que você não sobra, você vira o nosso fazendeiro e leva a gente pro rancho? Aí o Dudu fala, olha esse papinho pra cima de mim. E aí a Carol vira e fala, você não quer ser o nosso fazendeiro não? O seu mandato não foi nem de longe uma bosta como tá sendo esse aí. E aí a Carol continuou a negociação. O Dudu resistiu a essa primeira investida, mas aí a Carol disse ali que o Dudu era bom de prova, que o Dudu tinha que abandonar o grupo do Chaya e voltar pro lado delas. Disse aí, até a Saori jogou na cara dele. O papai Chaya não ensinou que é bom restar e voltar fazendeiro? Você não tá aprendendo nada com o Chaya. E aí a Carol disse, eu não tô entendendo, Dudu, você sempre jogou com a gente, porque você está do lado do Chaya agora? Nós te salvamos, Dudu, para com isso, volta pra casa, volta pra onde você veio. Aí a Saori mudou a estratégia, e aí a Saori então falou com a Carol. Sugeriu então que elas deixariam o Dudu sobrar de propósito, só para ver se o Chaya ia salvar o Dudu. Disse aí a Carol, se você começar o Resta 1, nós não vamos jogar para ele para ver quem do dominó vai salvar ele. Vamos fazer um teste para ver se o Chaya salva ele.
Vai ser interessante porque o próprio Chaya já tava querendo deixar o Dudu sobrar no Resta 1. Aí eu tô doido pra ver isso acontecer amanhã, eu juro pra vocês. Daí porque eu falo que o Dudu pode acabar nessa roça. Mas, obviamente, tudo vai depender do que vai acontecer nesse Super Paiol de hoje à noite. Por conta disso, né, porque a gente vai ter uma roça ali, a gente vai estar aqui ao vivo pra gente comentar alguns destaques da edição e também comentar o Super Paiol. Quem é que vai cair nesse Super Paiol e a roça que será formada depois disso, tá bom? Daqui a pouco a gente tá de volta, depois do programa. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.